Bom dia, meninas, todo mundo bem? Que bom, mais uma semana, né? Iniciamos ansiosa para esta semana, né, gente? É uma das melhores semanas, graças a Deus. Não que as outras não sejam, né? Mas a semana do devocional é muito bom. Começa com muitas emoções, né? Muito frio na barriga, mas é muito bom. Cléo, seu microfone não tá Vamos, com. Ah, voltou. tô? Voltou. Então vamos orar para nós iniciar a nossa semana. Apresentar o nosso dia ao Senhor. Paizinho, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós te amamos, nós te adoramos. Senhor Deus, nós estamos aqui porque nós escolhemos a melhor parte. Senhor Deus, o melhor nós queremos, Senhor Deus, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Paizinho, abençoa o nosso dia. Senhor Deus, toma amanhã desse dia nas tuas mãos. Pai, eis nós aqui. Senhor Deus, fala como o Senhor quer, ministra como o Senhor quer. Espírito Santo, que o Senhor traz clareza aos nossos ouvidos, que o Senhor traz clareza, Senhor Deus, ao nosso entendimento. Pai, que nossos corações estejam como terra fértil, um coração ensinável, Pai. Senhor, eu oro, Deus, por cada mente, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, venha receber, Senhor Deus, a porção que o Senhor preparou na manhã desse dia. Senhor, Tu és o convidado de honra, Espírito Santo, ministra como o Senhor quer ministrar, Pai. Senhor Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor vai repreendendo todo mal, Senhor Deus, todo cansaço, todo sono excessivo, toda falta de entendimento. Pai, eu oro, Deus, para que um espírito de discernimento, Pai, seja manifesto hoje, Senhor Deus, no nosso meio, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com as nossas bagagens leves, com o direcionamento certo, Senhor Deus, para esta caminhada. Senhor Deus, obrigado por esta semana. Obrigado por cada dia desta semana, Pai. Que o Senhor se faça presente, Senhor Deus, no nosso dia, Senhor Deus, no nosso diário, Pai, nos nossos afazeres. Paizinho, Tu está no controle de todas as coisas, Pai. Usa como o Senhor quer, Senhor Deus. Ministra os nossos corações, ó Pai. Acampa o Teu exército, vai tirando todo impedimento, todo empecilho, Pai. Vai colocando os Teus anjos ministradores, Senhor. Vai liberando, Senhor Deus, aquilo que os céus têm para nós, ó Pai. Senhor, nós te amamos e nós te adoramos, ó Deus, e fica conosco no nome de Jesus. Amém. Hoje eu fiquei, né, vou ministrar, eu fiquei com uma parte que vai falar sobre, o tema é a beleza do processo. Parece até ironia, né, quando a gente lê esse tema, né, mas existe beleza em todas as coisas, né, e o texto bíblico está lá em Esté 4:14, se as irmãs quiserem anotar, para depois acompanhar, ir lá e ler com mais destreza na Bíblia, está escrito, né? Eu vou ler aqui, está assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A história de Esté é bem conhecida, né? Todas nós é conhecedora da história dela. Ela foi uma moça, né, que ela foi levada ali para o harém do rei Assuero, naquela época. Ela era órfã, ela estava aos cuidados do primo, né, e ali ela foi escolhida para ser rainha daquela nação, né. Deus já tinha um propósito na vida dela, mas para ela chegar nessa posição, né, ela passou por alguns processos, né, porque quando nós lemos a história de Esté, a gente vê ali, foca muito, né, no processo, onde ela ficou no período de embelezamento, sendo cuidada pelo processo daquela época, né, pela a cultura da época, e assim, aos nossos olhos foi bem cuidado e tudo, né, mas por trás da história de Esté, houve um processo, né, primeiro pela a circunstância dela ter sido órfã, a Bíblia não fala, né, o período que ela perdeu os pais, mas eu acredito que foi muito ali na face da infância, né, e tudo, só para as irmãs entenderem um pouquinho o processo, né, do que é beleza, né, e mesmo diante ali de todas as circunstâncias, ela foi levada para esse harém, ela não sabia o que ia se dar, né, o fim da história dela, se ela ia ser escolhida para ser rainha ou não, né, se ia achar agrado diante dos olhos do rei, e como nosso Deus é
soberano, né, levantou ela dentro daquela nação para salvar toda uma geração, né, para salvar todo um povo. Mas ali ela teve que se posicionar, né, e louvado seja Deus que sempre na nossa caminhada existe pessoas com a fé maior do que a nossa, né, com os conhecimentos, com o direcionamento ali direto do Espírito Santo, que orientou ela, né, alertou ela para que ela se posicionasse e que ela tomasse a posição, né, que ela estava ali num lugar certo, na hora certa, né, mas que ela tinha que se posicionar para ter voz, né, e fazer aquilo que o Senhor já tinha ordenado para ela, né. E ali ela fez a petição, né, e todos conhecem que ela foi coroada e salvou o povo de Deus, né, de ser exterminada da face da terra, e governou com muita destreza, com muita sabedoria, ali ao lado do rei Assuero durante toda a sua trajetória ali de vida, né. Ficou conhecida como uma mulher sábia, como uma mulher intercessora, que ela não se escondeu atrás de sua posição, ela não se escondeu atrás de seus privilégios, mas se levantou como uma voz profética naquela época, se levantou como uma voz, de direção mesmo, para salvar toda uma nação, né. Então mesmo diante do processo, de toda dor, de toda circunstância, de todo medo, houve essa posição e esse direcionamento, né, como a história nos conta, a Bíblia nos conta, né, e louvado seja Deus por isso. Então aqui esse versículo, hoje eu quero trazer para nós, quando foi lançado lá os temas, né, e tudo, a minha semana vai estar um pouquinho corrida, eu falei: "Acho que eu vou escolher logo a segunda-feira, que é mais tranquilo para mim chegar no trabalho pelo período da manhã, né, se eu me atrasar um pouquinho dá tudo bem". Mas glória a Deus por isso, né. E lendo, eu falei: "Gente, é meio irônico esse tema, né, a beleza no processo", porque a gente já pensa logo: "Ah, o processo é doloroso, o processo é doído, né, tem choro, tem muitas circunstâncias ruins, ninguém gosta de passar pelo processo, né". Mas glória a Deus, e depois eu fui orar e eu falei: "Senhor, por que que eu escolhi esse tema, né, por que que eu não esperei mais um pouquinho e tal?". Mas Deus sabe de todas as coisas, né, e ali o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque antes da gente passar para as irmãs, o Senhor ministra primeiro em nós, né. É forte, mas como o Espírito Santo ministrou. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, é porque nós somos aprovada, e o Senhor nos dá legalidade, a gente tem propriedade para falar daquilo, né, porque não adianta nós passarmos alguma coisa para o outro se a gente nunca passou pelo processo, né, se a gente não tem conhecimento daquilo que a gente está ministrando, né, ou que a gente está falando, se a gente está ensinando, a gente só ensina algo que a gente já passou e sabemos muito bem, né. Então, quando fala que a autora do livro fala que a beleza no processo, eu grifei uma frase que, assim, falou forte ao meu coração, né, ela introduziu bem no meio do parágrafo, tem uma frase que fala assim: "O sol não deixa de brilhar". É, e realmente o sol ele nunca deixa de brilhar, né, mesmo que venha as tempestades, passa a chuva e tudo, o sol, quando ele nasce, ele já nasce brilhando, né, e assim somos nós, a nossa vida, ela nunca deixa de emanar vida, né, ela nunca deixa de brilhar, seja diante da circunstância da dor, diante da circunstância do processo, existe vida na nossa vida, né. E tudo vai depender da forma de como nós olhamos, da forma de como a gente vai passar a olhar o processo no qual nós estamos passando, né. E porque todas as coisas na face da terra passa por um processo, né, desde as coisas mais básica, como das outras coisas mais extraordinária, né. Dando um exemplo, por exemplo, a uva, para chegar no processo do suco, do vinho, ela teve que passar por um processo, a azeitona, ela passa por um processo, o ouro, ele passa por um processo, né, passa pelo fogo, pela fornalha, até se transformar nas joias, né, nas belas joias, e assim, são todas as coisas. Quando nós estamos grávida, né, é um processo, a gravidez, desde a concepção, o processo da gestação, né, tem umas que passam o processo da gestação, assim, muito tranquilo, outras passam com um enjoo tremendo, né, que vai ali até os 3, 4 meses,
eu, no meu caso, eu fui até os 9 meses, mas assim, é muito ruim, mas quando a gente vê a nossa barriga crescendo, o bebê crescendo ali, há alegria, né, há uma sensação de que nós estamos gerando uma vida, mesmo com todos os perrengues, os enjoo, o autoestima tá lá embaixo, a roupa não serve, tem dia que não queremos sair de casa, mas tudo faz parte de um processo, né. As donas de casa, que estão mais ali para o lado de cozinhar, né, quando tá fazendo um bolo simples ou uma confeitaria, gente, há beleza nisso, né. Eu sou muito ali do lado doméstico. Eu gosto muito de serviço, assim, de casa, né, eu amo faxinar uma casa e ali o processo é meio angustiante, né, meio pesado e tal. Gente, mas não tem nada na face da terra mais satisfatório depois que você termina de organizar toda a sua casa, que você olha, assim, e fala: "Uau", que você sente aquele cheirinho de limpeza, sua cama posta, tudo arrumadinho, é muito gratificante, é muito legal, né. Eh Assim, as crianças, quando damos banho nos meninos, né, penteamos o cabelo, deixamos todos arrumadinho, tudo, é muito gostoso, sabe, é muito bom. As tarefas do nosso trabalho, né, quando nós finalizamos, realizamos, é uma sensação boa, sabe, mas durante tudo isso, teve um processo, né, e é nós, a partir desse momento, olhar com esse olhar, mesmo que ali no momento a gente esteja meio agoniada, meio atarefada, nós pararmos, respirar e olhar e falar assim: aqui existe uma graça, existe uma leveza, de tudo é como a forma de como nós estamos prestando atenção naquilo que for que no qual nós estamos passando, né. Então assim, quando chegamos no processo da dor, eu sei que muitas das vezes é muito fácil a gente, por exemplo, a gente está na igreja, a gente vai e ora, participa dos congressos, participa do momento do culto, da palavra, somos ministradas, recebemos muito, mas quando chega no processo no qual temos que passar, que seja um processo de dor, de circunstância, daquilo que nós não estávamos esperando, o que que nós iremos fazer, né? O que que vai nos sustentar diante de tudo isso? Será que nós vamos ter, o direcionamento, a posição de se comportarmos, né, eu digo assim, de nos comportarmos mesmo como as verdadeiras cristã, ou vamos já a tirar-nos a como murmuradoras, como os maldizente, como aquelas que já vai reclamar e falar: "Deus, por que de tudo isso?", sabe, que a nossa tendência, a natureza humana, o primeiro passo é reclamar, né, já perguntar logo para Deus, questionar logo, porque nenhuma de nós queremos passar por sofrimento, né, nenhuma de nós queremos passar por circunstâncias ruins, né, mas, como eu disse lá no início, tudo é necessário passar pelo processo e com nós não vai ser diferente, né. O maior exemplo foi Jesus Cristo, né, que desceu dos céus, passou pelo processo da concepção, sabe, foi gerado no ventre de Maria, nasceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem, e teve sua vida adulta, né, e todos conhecemos a trajetória de Cristo, né, ele sendo Deus soberano, né, ele se tornou homem, e e nada nos vai invalidar daquilo que temos que passar, né, porque o maior exemplo foi Jesus Cristo, ele foi o sacrifício vivo. Não me pergunte o porquê que nós temos que passar pelo processo do sofrimento, eu não tenho essa resposta, mas assim, diante das minhas experiências que eu tive com Deus, que eu tenho com Deus, é porque o nosso caráter tem que ser forjado, né, alguma coisa dentro de nós tem que estar alinhado com os princípios cristãos, que o nosso caráter é o caráter de Cristo, que tem que transcender sobre nós, né, tem que resplandecer o caráter de Cristo, apesar que nós estamos num corpo humano, né, Cristo também teve nesse corpo humano, e é engraçado porque a gente às vezes quer nos esconder, usar às vezes usar de desculpa, né, fala assim: "Ah, mas eu sou humana, eu faço isso porque eu sou humana". Cristo foi humano, né, e ele venceu todas as coisas. Ele venceu as aflições, ele venceu o sofrimento, ele venceu a morte, uma morte de cruz, e ressuscitou, né, e nos deixou o maior exemplo, que é ser obediente
diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento, né, que ele poderia ter pedido para o Pai, que é Deus, né, passar ele, né, e ele falou que não, que seja feita a vontade do Senhor, que assim sejamos nós, diante de um sofrimento, de um diagnóstico ruim, de uma dor ruim, nós possamos olhar e ver que o Senhor tá gerando algo em nós, sabe, o Senhor está gerando algo em nós para que depois venha fluir através de nós, né, o Senhor está nos forjando, nos preparando para nós sermos aprovada por eles, né? Não é para ser aprovada pelos a humanidade, não é ser aprovada pelos títulos que carregamos, pelo que nós fazemos, as tarefas, pelo que nós servimos, não. É para nós sermos aprovados por Senhor, para nós cumprir o nosso propósito aqui na terra, né? Porque só tem legalidade de cura aquele que já passou por uma enfermidade, né, que o Senhor libera, que o Senhor dá autoridade, processo de algum divórcio, sabe, o conhecimento de algum processo de restauração de casamento, aquelas que já teve que suportar todas as coisas, né, de um casamento que foi meio conturbado, o Senhor trouxe restauração. Quantos exemplos nós hoje ouvimos de testemunhos de mulheres, né, que estava prestes a se divorciar e tudo, o Senhor foi lá, restaurou o casamento, e hoje são mulheres que edificam outras mulheres, né, são mulheres que têm uma bagagem, que têm uma propriedade, sabe, que ensina outras mulheres, e glória a Deus, porque suportou, né, passou, não sei qual foi, e vai ter momento na nossa vida que quando nós estamos passando pelo processo, nós vamos ter que ser mulheres mesmo, sabe, engolir o choro e começar a olhar com o coração mais grato, sabe? Parar de ser maldizentes, como Provérbios fala, né? Parar de ser aquelas mulheres que fica só se maldizendo, fica só murmurando, ser mulheres que começam a olhar com um olhar de gratidão, sabe? Não estou dizendo aqui que a gente vai eu tenho uma característica dentro de mim, eu não sou pessimista. Isso, diante de todas as características que eu tenho, esse é um ponto forte dentro de mim. O mundo pode estar se acabando, o negócio está pegando fogo, sabe? Mas eu não nasci, o Senhor tem me dado essa graça. Eu não consigo ser pessimista, sabe? As lágrimas estão aqui correndo, o choro tá, sabe, o coração tá aqui cheio de angústia, mas os meus lábios, eu não consigo ser pessimista, não consigo, irmãs. Quem me conhece de perto sabe mais um pouquinho, e eu tenho um mantra, sabe, eu costumo dizer que é meu mantra, que eu sempre costumo dizer, eu tô no meio do caos, eu tô no buraco, e eu começo a dizer, já deu tudo certo, sabe, é uma graça, eu creio que vem do Espírito Santo, porque quem me conhece de perto, a minha história não é uma história muito assim, como se diz, de glamour, mas glória a Deus por essa história de que foi forjada, sabe, no fogo, foi forjada em meio aos sofrimentos. Eu tive que sair da casa dos meus pais muito cedo, eu já relatei isso aqui em alguma ministração, mas o Senhor me preparou nessa caminhada, o Senhor me preparou nesse caminho com muito sofrimento, sabe, com muita angústia, com muitas perdas, mas em todas elas o Senhor se fez presente, porque de uma das coisas, de todo o processo que a gente passa, o Senhor, Ele está conosco diariamente, né, o Senhor, a gente nunca passa só. E quando nós começamos e teve uma época na minha vida que eu passei por uma fornalha muito grande, acho que foi nesse ponto que o Senhor virou a chave na minha vida, né, e eu comecei a orar e pedir graça, a pedir leveza, sabe, a pedir sabedoria, e daí em diante, todas as provas, todas as lutas que eu tenho passado, que eu passo, eu tenho visto Deus, sabe, eu tenho visto a mão do Senhor, e e eu sigo em frente. E recentemente eu estava lendo um livro da Elizabeth George, eu não sei se todas conhecem, ela foi a esposa do Jim Elliot, né, que ele foi morto pelos canibais da qual a tribo ele foi evangelizar, né, e tudo. O livro dela é O Sofrimento Nunca é em Vão, Elizabeth Elliot, depois se as irmãs quiserem ver. E ele teve uma frase no livro dela que me pegou muito, né, e eu trouxe para minha vida, né. Ela falou que diante de todo sofrimento, quando a gente não sabe o que passar, o que fazer, faça a próxima coisa.
É isso, eu falei: "Uau", isso virou, sabe, uma chave na minha vida, e foi exatamente num momento muito crucial da minha vida, que eu não tinha resposta, eu não sabia o que fazer, eu só orava, eu sabia: "Eu tenho que fazer a próxima coisa". E assim eu fiz, comecei a fazer a próxima coisa, e diante de todo esse processo, eu vi graça, sabe, eu vi beleza, eu vi a mão do Senhor estendida. Os Nós estamos com um tempinho bem reduzido já, mas eu quero compartilhar um pouquinho com as irmãs, porque o Senhor tem me dado graça, e eu orei, e eu falei: "Senhor, é o momento de eu falar?" O Senhor: "Sim". Então, esse processo que eu passei foi o ano passado, 2025, eu tenho um filho adolescente, ele no início do ano ele estava com 15 anos, ele faz 16 no mês de outubro, e ali no início do ano nós começamos a perceber uns comportamentos, assim, meio estranho e tudo, né, e graças a Deus eu tenho amigas que me alertaram e tal, né, e falou assim: "Vamos procurar ajuda médica para o Gustavo e tal". E ali nós começamos a procurar ajuda, né, e começamos a fazer um tratamento e tal, e quando chegou o fechamento desse tratamento, durante 3 meses para 4 meses, né, que foi necessário fazer todos os processos, todos os testes, tudo, veio o diagnóstico, que ele fechou com TDAH, né, com depressão, e a ansiedade já estava no transtorno, né, então já estava agravado, porque todos nós temos ansiedade, isso é conhecido, né, mas quando se torna um transtorno já é uma doença, né. E ele não soube lidar muito bem, a médica passou, não soube lidar muito bem, e ali nós fomos encaminhados por psiquiatra, né, e ele, um adolescente, claro, uma criança, ele nunca iria entender dessa forma, né, de que é um tratamento, do que é uma depressão, do que é uma doença, né. E ali a depressão, o quadro depressivo dele já estava muito avançado, e ele se isolou, sabe, foi um isolamento muito silencioso, muito profundo, aonde veio quadros suicidas, aonde veio a morte, sabe, rondando a minha casa todos os dias, e eu não sabia, doía muito, ali acompanhamento com o médico e tudo, não houve uma aceitação da parte dele para tomar o medicamento, claro, uma criança. E eu como adulta tive que tomar umas decisões muito séria, né, falar mesmo seriamente com ele, e eu cheguei num momento para ele que eu falei: "Gustavo, a gente não vai romantizar essa dor. Existe uma dor, existe um sofrimento que você está passando, em mim também está doendo muito, mas a gente vai vencer isso, porque o Senhor é soberano". E num alto momento, assim, gente, foi muito difícil. Eu estava aqui ministrando, todas as semanas de ministração eu estava aqui, mas do outro lado é o quarto dele, e eu ouvia a angústia, sabe, eu ouvia, sabe, o desejo que ele tinha de ceifar a vida dele, sabe, de tirar a vida dele, e eu lutando com isso todos os dias. Eu falei: "Senhor, o Senhor é o governo da minha casa, o Senhor é o governo da nossa história. Então aqui não vai haver morte, vai haver vida". E no meu aniversário, em novembro, eu orei ao Senhor e falei: "Senhor, o Senhor tem me dado graça para passar todos os sofrimentos, todos os processos na vida, mas hoje eu te peço uma graça diferente. Me dá um sorriso transbordante, me dá uma alegria transbordante na minha vida. Sabe que o inferno, ele nunca vai olhar para mim e vai ver um olhar de sofrimento, um olhar de tristeza. Eu não estou sendo irônica, eu não estou sendo hipócrita, mas Senhor me abençoa, é o presente meu de aniversário. E ali o Senhor transbordou, gente, foi o melhor aniversário da minha vida, sabe, foi a melhor, foi uma alegria que o Senhor invadiu meu coração, que as pessoas mais de perto que estavam nos acompanhando me perguntavam: "Cleo, como que você está dando conta? Como que você está suportando?" E eu falava: "Eu estou fazendo a próxima coisa". Sabe, ali eu congregava, ali eu servia na minha igreja local, eu estava aqui ministrando e confiando naquilo que o Senhor estava fazendo. E eu comecei a ver o Senhor trabalhar nos mínimos detalhes, sabe. Foi o ano que o Senhor mais visitou a minha vida, sabe, eu falo assim, intimidade, relacionamento mesmo, foi aonde eu mais cresci na presença do Senhor. Foi diante dessa dor, foi diante desse processo,
E ali o Senhor começou a trabalhar no coraçãozinho dele e tal, foi medicado. E quando nós saímos da última consulta da sala da psiquiatra, né, a psiquiatra me deu um caminhamento de internação para vocês verem o estado que estava. E eu orei, eu falei, Senhor, não. Eu falei, eu não aceito uma internação, eu não aceito ser uma mãe que vai no internato, a não ser que seja permissão do Senhor. E eu falei, mas eu sei que o Senhor não vai permitir isso, porque o Senhor tem algo para fazer sobre tudo isso. Irmãs, e ali meu coração entrou em angústia, eu orei, sabe, tudo. A partir daquele momento, eu com encaminhamento, eu orei, falei, Senhor, me dá discernimento, porque isso aqui é sério, é algo muito sério, tem um profissional me acompanhando, se o pior vier a acontecer, é uma responsabilidade sobre mim, é uma responsabilidade sobre o outro, mas ali o Senhor conduziu a história, conduziu todo o processo, o Senhor começou a transbordar vida sobre ele. Ele começou a tomar os medicamentos, começou a romper no processo, sabe? E o Senhor foi trazendo leveza, foi trazendo graça. Irmãs, mas diante de tudo isso, todos os dias por onde eu passava, nos meus locais de trabalhos e tudo, no meu processo ali do trabalho, chegava uma pessoa e começava a me perguntar, moça, eu não sei o que está sobre você, mas você poderia me dar uma palavra? Eu sou mãe de uma adolescente, eu estou num processo de depressão, o meu filho está depressivo, o meu filho está num quadro de ser internado porque está passando por um processo de quer se matar e eu não sei o que fazer. Gente, isso no meio de um local, assim, sabe? Eu ali trabalhando e eu falei, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Quando passava mais um pouco, outro na igreja chegava, uma avó chegava e falava assim, Cleo, eu sei que você é mãe do Gustavo, eu vejo vocês aqui na igreja, então ora por mim, eu tô com meu filho, ontem o pai dele buscou ele em cima de uma passarela que ele queria se matar e tal. Eu falei, Senhor, eu poderia estar vindo aqui buscar conselho com essa senhora está aqui, eu falei, Senhor, emana as palavras, emana as vidas, porque é o meu caso, Senhor. Sabe, parece ironia, né, gente, mas é a beleza do processo. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós olhamos, ajustamos o nosso olhar com o olhar de Cristo, o Senhor faz isso para nos dar a legalidade, nos cumprir o nosso propósito, sabe? Naquele tempo, o Senhor me levantou para cuidar dessas mulheres, sabe? Mulheres que nunca foram na igreja, eu orava com elas, sabe? Tudo. E hoje eu tenho um retorno. Ah, meu filho aceitou, tá tomando medicamento, tá fazendo as terapias. Eu quero te agradecer, continua orando por nós e tudo, sabe? Hoje a irmã também, estamos na igreja, uma irmã da minha igreja e tal. Ela falou assim: olha, meu neto tá bem e tal, tá fazendo os tratamentos e tudo, né? E assim o Senhor fez na minha casa e hoje eu estou colhendo os frutos, sabe? O Gustavo, o Senhor revelou sobre a vida dele, sabe? Dons extraordinários, dons que eu nem sabia que ele tinha, sabe? De estar ali na igreja servindo com tanta alegria, com tanta dedicação. Hoje as minhas orações que foram aqui no meu quarto, no secreto, eu estou vendo elas sendo respondidas no altar, sabe? Dele se entregar, dele querer viver, servir a igreja local, servir as pessoas, tá? Envolvido, tá na mídia, tira uma foto, Samuel é excelente fotógrafo, no qual eu não sabia, nem ele sabia, mas o Senhor trouxe os três ouros escondido diante de todo esse sofrimento. E para resumir, quero fechar com esse testemunho para as irmãs entender, sabe, começar a olhar cada processo que passa com gratidão, com alegria, tá? Não é ser irônica, não é ser hipócrita e nem ser negligente, mas com sabedoria, com dedicação e com coração grato, porque tudo que o Senhor permite nós passarmos existe um propósito, não vai parar em nós, é para outras pessoas, para abençoar a nossa casa, abençoar outras pessoas e uma geração de pessoas que estão aí. O horário encerrou, eu vou estar orando para nós finalizarmos. Em outra oportunidade, eu conto detalhadamente todo esse processo para as irmãs. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por este momento, que o Senhor nos abençoa, nos acompanha nesse dia, Pai, nos dando graça, sabedoria e favor. Seu Deus, que cada uma aqui, Seu Deus, receba uma porção, Seu Deus, especial. Seu Deus, de começar a ter o olhar ajustado com o mesmo olhar de Cristo, Pai. Que cada dor, cada sofrimento, Deus, venha gerar vida, venha gerar mudança, venha gerar graça, Pai. É a Tua graça que nos sustenta,
sustenta, Senhor Deus, em meio ao sofrimento, Pai. Que cada uma, Senhor Deus, comece a olhar e fazer a próxima coisa, com sabedoria, com coração grato, Pai. Nós te amamos, Senhor Deus, abençoa cada mulher, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Perdão pelo horário, irmãs.